Queridos irmãos, bom dia. Nesse domingo, dia 3 de janeiro, festa da Epifania do Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A palavra Epifania, na língua grega, significa manifestação. Essa festa celebra a manifestação de Jesus ao mundo inteiro, representado pelos magos. A Epifania é a festa missionária por excelência. Que todos nós possamos ser estrelas que indicam o caminho aos nossos irmãos para chegar até Jesus. Estrelas humildes que dão uma grande alegria ao mundo. A luz que sai de ti vem do teu relacionamento íntimo com Jesus, na oração, na adoração, na vivência da palavra. Se você for de Deus, você se tornará um grande sinal para o mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus nasceu na cidade de Belém, da Judeia, na época do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Ele reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo para perguntar-lhes onde o Cristo deveria nascer. Responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti será um príncipe que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles a data exata em que a estrela tinha aparecido. Depois enviou-os a Belém dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia à frente deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao observarem a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, passando por outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como ontem iniciamos a explicar, a festa da Epifania significa festa da manifestação de Jesus ao mundo, festa do anúncio de Jesus a todos os povos. A todos os povos, sem distinção nenhuma, sem fronteiras, sem barreiras. Em primeiro lugar, os reis magos, cujo evangelho acabamos de ouvir, testemunham que Deus nasceu também para todo o povo do Oriente Médio, povo que não tinha a mínima ideia do que era a religião judaica, mas que com imensa boa vontade perscrutava o universo para ler os sinais do tempo novo que estava para chegar.
é misterioso, mas isso acontece também em outras ocasiões, como no Império dos Aztecas, no México, no tempo da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Esse povo tinha um calendário próprio e, perscrutando as estrelas, tinha percebido que estava para se fechar totalmente uma época e uma outra misteriosa estava para começar. Foi precisamente nesse tempo que apareceu a Mãe do verdadeiro Deus, Nossa Senhora de Guadalupe. As estrelas falam para os que sabem escutá-las. Os homens chegam a Deus por caminhos muito misteriosos. Mas não é só isso. Está escrito na liturgia das horas que hoje rezamos: 3 prodígios celebramos neste dia santo. Hoje a estrela guia os magos ao presépio. Hoje a água é mudada em vinho nas bodas de Caná. Hoje Cristo é batizado por João Batista no Jordão, para a nossa salvação. Vocês entendem que estamos falando das 3 grandes manifestações ao mundo inteiro que aconteceram durante a vida de Jesus. A primeira, quando Jesus era recém-nascido. Nesta ocasião, o céu chamou os magos à gruta de Belém, como hoje bem aprofundamos. A segunda e a terceira manifestação não são conhecidas com esse nome, mas são autênticas manifestações fundantes. As bodas de Caná, onde Jesus deu início a seus sinais pela insistência de Maria, a sua mãe. A terceira, no batismo do Jordão, onde Jesus foi revelado ao mundo pelo próprio Pai, e a partir desse momento iniciou a sua incansável peregrinação de aldeia em aldeia, anunciando a boa nova e pregando a conversão. Diante de Jesus, até as estrelas se tornam missionárias, até os céus falam com aquela voz que parece um trovão. Até a água muda de natureza e se torna vinho. Imaginemos o que não deve acontecer com nós, filhos de Deus, chamados a manifestar Jesus aos povos. Uma coisa é certa, irmãos: o anúncio de Cristo não pode ser algo da boca para fora. Ninguém consegue anunciar Cristo se antes não se encontrou com Ele intimamente em seu coração. Se dentro de você, dentro do recipiente que é a sua alma, tem somente água, então não há nenhum milagre para anunciar. Mas, se Jesus transforma a simples água do seu coração em vinho, isto é, se Jesus inflama a sua alma interior e aquece o seu coração, abrasa seu coração com seu amor, então você sai gritando por força, porque ninguém consegue conter a imensa alegria que Deus coloca no coração. Lembro quando fizemos a primeira experiência do Juan na Itália. Tinha entre os participantes uma pessoa que não frequentava a igreja e ainda menos falava de Deus. Naqueles 2 dias de retiro, Deus revirou este homem, transformou a sua alma interior, e quando ele foi para o trabalho na segunda-feira, os colegas não o reconheciam. Sua tarefa era direcionar as carretas em um grande estacionamento, para que pudessem se colocar na posição certa. Ele movia as mãos e direcionava como sempre, mas quando levantava o braço para chamar uma carreta, sem se dar conta gritava ao motorista: Deus te ama, meu irmão, venha, venha, eu sou feliz, Deus é maravilhoso. Pense um pouco o que esta experiência de Deus criou no coração deste homem, que ele se tornou missionário sem querer. No dia seguinte não conseguia se conter, tanto que os seus colegas de trabalho ficaram estranhando muito isso. Agora, irmãos, vamos parar um pouco e vamos nos colocar no coração daqueles magos que vinham de longe,
de uma terra do Oriente bem longínqua. O que você acha que moveu o coração deles para irem até Belém? É claro, a estrela indicava para eles o Filho de Deus, o Rei dos Reis, que estava para se encarnar. Mas como passaram dessa descoberta ao desejo de adorar Jesus e tiveram a força para andar 400 quilômetros em cima de um camelo? Tente se colocar no coração e na cabeça desses magos durante toda esta longa viagem. Jesus diz: se eles se calarem, as pedras falarão, para dizer que diante dele até as pedras se tornam missionárias. O que você sente no coração? Você está sentindo seu coração abrasado por Jesus? Você sente o sofrimento dos que cambaleiam na escuridão ao seu redor e te dá vontade de convidá-los a um retiro? Ou você fica frio e preguiçoso como uma madeira que vai à deriva? Vamos refletir um pouco sobre esta festa e o que ela pede a cada um de nós. E agora vamos ler novamente esse trecho maravilhoso do Evangelho dos Reis Magos, desta festa que tanto fala no nosso coração, e à luz desta palavra vamos escolher um propósito: paz e alegria. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Paz e alegria a todos. Depois que Jesus nasceu na cidade de Belém, da Judeia, na época do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Ele reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo para perguntar-lhes onde o Cristo deveria nascer. Responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti será um príncipe que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles a data exata em que a estrela tinha aparecido.
Depois enviou-os a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia à frente deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao observarem a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, passando por outro caminho. O que trago em mim de maior valor é o ouro, tesouro que é meu coração. Faria qualquer coisa pra ver-te sorrir. Quero dar ao teu coração as primícias do meu amor e ficar pra sempre junto a ti, junto a ti. Suspiro que sobe até o céu, perfume suave ao pequeno Senhor. Eis o meu incenso, tão simples louvor. Eu não tenho perfeito amor, mas anseio por ti, Senhor. E hoje, diante de ti, teu ser em mim, meu ser em ti. Não tenho muito pra te dar, mas hoje a mirra que trago comigo são os sacrifícios de cada dia.